Compartilhar a tela aí, só um minutinho. Tá meio revoltado, não quer trabalhar. Deixa eu botar ela aqui maior. Pronto, tá aí. Então, vamos lá, princípios administrativos. Vamos começar aqui com a primeira questão. Começar com a banca de sempre, né? A melhor de todas, independente do que ela está fazendo, o que ela falou. Ela é uma banca coerente. Eu gosto das questões da banca SES porque ela é uma banca coerente. Olha só, essa questão aqui foi desse ano no concurso da PGE daqui de Alagoas, cargo de procurador. Aí você olha para mim e fala, professor, mas eu estou estudando para carreiras policiais. É indicado eu responder questões de procurador? Não. Mas eu estou trazendo essas questões para que você comece a entender a diferença de questões de nível médio e de nível superior. Mas vocês vão perceber que tem certas informações que você vai olhar e vai dizer, porra, se eu fosse fazer essa prova, se eu fosse fazer essa questão, eu acertava essa questão. Está fazendo sentido para vocês? É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Olha só. Suponha que determinado governador de estado tenha nomeado, olha lá, Lúcio, seu tio, para o cargo em comissão em seu gabinete. Olha só, o governador nomeou Lúcio, seu tio, para um cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e exoneração. Ele também convocou, ele nomeou Ana, sua prima, para o chefe de seu gabinete, para chefe de seu gabinete. Beleza? Também ele nomeou Tatiana. Ele também nomeou Tatiana, só que Tatiana é sua filha. Mas só que sua filha, ela foi aprovada em concurso público para o cargo de auditor fiscal do Estado. Nessa situação hipotética, foi respeitado o princípio da moralidade administrativa, por não se ter contrariado a vedação do nepotismo somente na nomeação de. Veja o que foi que a questão falou. Ela trouxe 3 situações, onde essas 3 situações, um governador do estado nomeou 3 pessoas, e a questão está perguntando, olha, quais foram as nomeações legais? Quais foram as nomeações que não feriram a súmula vinculante do antinepotismo? Foi isso que ela falou. Beleza? Então, olha só. Lúcio, ele é seu tio. A súmula vinculante número 13, que trata sobre o nepotismo, ele vê a nomeação de parentes até terceiro grau. Até terceiro grau. Professor, e como é que eu faço a leitura do grau? Olha só essa questão, o nível dessa questão para você saber. Você tem que entender a leitura do grau. Nas minhas aulas, eu sempre ensino isso. Eu parto de mim, olha só, eu, meu pai, depois eu vou para o meu avô. Veja, a distância de mim para o meu pai é 1 grau. Do meu pai para o meu avô, é mais 1 grau, então de mim para o meu avô, 2 graus. Professor, e o seu tio fica onde? Veja, o meu tio não é filho do meu avô, então ele fica aqui, ó, na mesma hierarquia do meu pai. Mas tem um detalhe, eu não posso sair do meu pai e pular direto para o meu tio. Eu sempre tenho que ir para o tronco em comum. Quem é o tronco em comum entre meu tio e meu pai? É meu avô. Então eu tenho que fazer isso. Ó. Deixa eu mudar de cor para que vocês entendam. Eu tenho que, ó, 1 grau, 2, e depois é que eu vou para o meu tio, ou seja, terceiro grau. Perceba que meu tio é meu parente de terceiro grau. Então, a nomeação do meu tio foi ilegal, porque fere a súmula vinculante que veda o nepotismo. Vamos ver agora Ana, minha prima. Veja, Ana é filha do meu tio. Ela está aqui, ó, Ana. Professor, por que ela está na mesma hierarquia que você? Só é você imaginar. Você e seus primos, vocês ficam na mesma hierarquia. Por quê? Porque você é filho do seu pai e seus primos são filhos do seu tio. Então, você termina ficando na mesma hierarquia.
Professor, e como é que eu faço para contar, para saber quem é Ana na hierarquia? Olha lá, eu faço a mesma coisa. Eu saio contando de mim, primeiro grau, depois para o meu avô, depois para o meu tio terceiro e depois para a Ana, que é minha prima. Peraí, professor. Quarto grau quer dizer que minha prima legítima é minha parente de quarto grau? É, pessoal. Primo legítimo é parente de quarto grau. Ô, professor, e por que o pessoal chama que é primo segundo? Não existe primo segundo. Isso aí é lenda. Não existe. Primo legítimo, aquele mesmo legítimo, ele é parente de quarto grau. Perceba que a súmula vinculante, ela veda até terceiro grau. Então, a nomeação de Ana foi considerada o quê? Legal. Beleza? E de Tatiana, mesmo sendo filha do governador, mas ela foi aprovada em concurso público, pessoal. Então, não é ilegal, não é imoral a contratação da Tatiana, porque ela foi aprovada em concurso público. Então, resposta, letra D. Vejam só o que a banca, o que você precisou fazer, mas eu sempre faço isso. Nas minhas aulas, quando eu explico essa questão, quando eu falo lá principalmente quando eu falo lá de direitos políticos, quando eu dou aula de direitos políticos, eu sempre falo, porque tem aquela questão da inegibilidade reflexa, do parentesco. Eu sempre informo, eu sempre gosto muito de fazer esse esquemazinho aqui, beleza? Pessoal, deixa eu abrir aqui as perguntas. Pessoal, qualquer coisa tá aqui, o bate-papo tá aqui, viu? Qualquer coisa pode deixar aqui no bate-papo a dúvida, viu? Que eu tô lendo aqui, tô acompanhando. Beleza? Posso continuar, pessoal? Agora eu só vou precisar desse feedback, se eu posso continuar ou não, para não me sentir tão sozinho, né? Eu sempre falo com os outros colegas professores que no passado a gente pedia para os alunos ficarem em silêncio. Hoje a gente pede para os alunos falarem, né? Mas não me deixe sozinho, não. Vamos lá, ó. Segunda questão. Já vou trazer uma questão da banca FGV, certo? Banca FGV, ela tem uma característica interessante. Ela sempre traz uma historinha e ela quer que você responda com base nessa historinha. Olha lá. O presidente da Câmara Municipal de Aracaju deve anular. Pronto. Já falou aí uma palavra-chave. Então, palavra-chave eu já, circulo. Seus próprios atos, quando eivados de vícios. Pessoal, vício, lembre que a palavra vício remete ao quê? À ilegalidade. Bem como revogá-los por motivos de oportunidade e conveniência. Respeitados os direitos adquiridos em razão do princípio da administração pública Você para e faz, professor. Tá claro já para mim essa questão. Exatamente isso. Perceba que se você não, nesse caso, você não precisou fazer interpretação nenhuma. Só precisou identificar o quê? As palavras-chave. Eu circulei, eu grifei. Quando eu falo que eu tenho que anular atos ilegais e tenho que revogar de acordo com a conveniência e a oportunidade, remete a um princípio administrativo, que é o princípio que eu acertei na prova da PM. Eu disse que caía a autotutela e caiu a autotutela. Então, questão letra B, de bola. Bem tranquilo, mostrando para vocês qual é a minha ideia aqui. Que independente da banca, se você entender o assunto, você acerta a questão. Independente da banca. Olha só, outra questão da FGV. Na mesma ideia. João é servidor público, ocupante de cargo efetivo. Veja só, ele é ocupante de cargo efetivo de assistente administrativo na Câmara Municipal de Aracaju. E está lotado no setor de protocolo da Casa Legislativa, onde deve proceder ao recebimento e encaminhamento de documentos. Essa é a função do João. Antônio compareceu ao citado setor para protocolizar um requerimento, mas João recusou a receber. Olha a bronca. O documento e expulsou o cidadão do recinto, em razão do fato de ser Antônio seu vizinho e antigo desafeto. Pensa comigo, é nessa hora que você vai raciocinar. Espera aí, João é servidor público. Mesmo
o Antônio sendo seu vizinho, sendo seu desafeto, eu tenho que tratar o Antônio de maneira o quê? Imparcial. Eu vou ter que tratá-lo de maneira imparcial. Essa imparcialidade remete a um princípio administrativo. Eu quero que vocês agora coloquem aí no bate-papo. Que princípio é esse? Eu preciso desse feedback, galera. Eu preciso desse feedback. Não me deixe sozinho, não, pelo amor de Deus. Beleza. Pronto. Exatamente. Vocês estão vendo como é que funciona? Não tem segredo. Questão de concurso, você só precisa fazer o raciocínio e já chega na resposta, galera. Já chega na resposta. Então, já sei aqui, ó, que ele feriu o princípio da impessoalidade, que é a letra B. Vamos fazer um treinamento? Vamos ver o que é que está de errado nas outras? É bom quando você estiver estudando também, principalmente praticando, você também identificar o erro das questões. Vamos lá, letra A, qual é o erro dela? Princípio da continuidade. Não tem nada a ver com o princípio da continuidade. Significa dizer que os serviços públicos, eles não podem ser interrompidos, salvo com notificação anterior para manutenção ou para falta de pagamento do usuário. Hoje, atualmente, a doutrina só considera que só pode ser interrompido o serviço público para manutenção e no caso de inadimplemento do usuário. Só que nessas duas situações tem que ter um aviso anterior, beleza? Vamos ver aqui a outra. Competitividade. A banca deu uma viajada porque esse princípio é um princípio administrativo mais voltado lá para licitações, beleza? Proporcionalidade traz a ideia de meios e fins, traz a ideia que eu tenho que utilizar meios adequados para fins buscados. E autotutela foi o que a gente já avaliou na questão anterior. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 4. Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir, ou seja, devem avaliar a aplicação do uso da força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder. Olha só, a banca já vai estar dando para você bizu do que ela está querendo saber. No enunciado, a banca já vai dizendo a você mais ou menos a ideia do que ela quer. Ela vai trazendo para vocês palavras-chave. Veja que você, até o momento, você não precisou... Galera, muito cuidado. O erro do aluno é quando ele começa a extrapolar, é quando? Qual é o momento que o aluno começa a conversar com a questão? Quando ele começa a trazer informação de fora para responder a questão. Perceba que eu não estou trazendo nada de fora. Eu estou só me atendo só com o que está na tela de vocês. Veja que eu estou grifando, ó, poder que é conferido. Beleza. Acerca do uso e do abuso de poder, pronto. A banca já trouxe aí qual é a informação. Julgue o item que se segue. Vamos lá. Quando há convalidação da conduta abusiva na esfera administrativa, é exercido o poder de autotutela, em que a própria administração pode reavaliar o mérito do ato administrativo. Questão o quê? Questão certíssima. Agora, vamos avaliar, vamos agora estudar a questão? Olha só, convalidar é o quê? Convalidar, a grosso modo, é quando a própria administração pública, ela torna legal um ato que nasceu ilegal, certo? Ou seja, um ato que foi feito de maneira distinta do que era determinada pela lei. Muito cuidado que tem atos que eles jamais podem ser convalidados, mas outros podem ser convalidados. E a administração pública se utiliza de quê? Ela se utiliza de um poder que ela tem, que é um poder que a banca CESP adora, que é o poder da autotutela. Que é o quê? É o poder da própria administração pública fazer o quê? Ou revogar atos inconvenientes e inoportunos, ou anular os ilegais. E também a autotutela, a gente esquece disso.
ela pode o quê? Convalidar. Só que para ela convalidar um ato, ela só pode avaliar o mérito do ato. O mérito do ato. E só quem pode avaliar o mérito do ato administrativo como regra geral é a própria administração pública. Poder judiciário, como regra, não pode adentrar no mérito administrativo. Essa é a regra geral. Professor, tem exceção? Tem. Se por acaso o mérito ele for um mérito falso, se for um mérito inexistente, o Poder Judiciário pode adentrar. Vamos imaginar, uma viajando aqui, vamos imaginar que eu sou um prefeito de uma cidade, quero construir uma ponte e digo que eu quero construir essa ponte para desviar uma grana, claro, né? Você sabe disso. E digo que a ponte foi levada pelas chuvas. Eu faço lá, no motivo, na motivação, eu digo que a ponte foi levada pelas chuvas. Aí você olha e faz, espera aí. Por que ele vai construir outra ponte se a ponte que ele disse que foi levada pela chuva está ali? Está fazendo sentido para vocês? Então perceba que ele mentiu. Quando ele justificou lá, dizendo que queria construir uma nova ponte, porque a anterior foi levada pela chuva, ele apresentou o quê? Um mérito inexistente. Nessa situação, o Poder Judiciário pode adentrar no mérito? Pode. Porque o mérito foi mentira, foi ilegal, foi irreal. Mas, como regra geral, o Poder Judiciário não pode entrar no mérito administrativo. Tranquilo? Vamos seguir? Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode digitar aqui que eu estou acompanhando, viu? Vamos lá. Questão número 5. Acerca do tratamento conferido pela Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta e aos seus agentes julgue o item a seguir. A publicidade, olha, palavra-chave, a publicidade dos atos praticados pelo agente público no exercício de suas atribuições para fins, olha a palavra-chave, promoção individual é vedada. Pronto. Parei. Pessoal, isso aqui é lógica. Olha o concurso, promotor de justiça. Olha só a pergunta. Está dizendo que se o agente público se utilizar da publicidade para promoção pessoal, é proibido. Claro que é. Já fechou aí. Então, até aqui, ó, aí você para e coloca isso assim, ó. Coloca certo. Então, até essa vírgula, tudo que a gente avaliou está correto. Eu vou continuar. Em razão da natureza institucional da atuação administrativa do agente público. Questão, ok. Questão tranquilíssima. Beleza? Perceba que nessa daqui a gente não precisou fazer análise nenhuma. Só pegou palavras-chave, avaliou, considerou correta. Próxima questão. Veja, eu não troquei ideia. Eu não pensei, eu não raciocinei nada. Eu fui direto na questão. Olha aqui. No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir. A divulgação de nomes, vencimentos pecuniários de servidores públicos civis em sítio eletrônico, ou seja, em site eletrônico da administração pública correspondente, viola, olha a palavra aqui, ó, viola, ou seja, fere o princípio da publicidade. Perceba que nessa questão, a banca fez só o quê? Trocou a informação. Porque vocês já ouviram falar no portal da transparência. Portal da transparência, ela garante o princípio da publicidade e não viola o princípio da publicidade. Por isso que essa questão está errada. Pronto. Outro tipo de questão que a banca faz, ela só faz trocar a informação. É o famoso troca-troca. Bem de boa, né, pessoal? Estão tranquilos? Vocês estão vendo que tem questão que você não pode nem sequer pensar de trocar ideia. Mas daqui a pouco eu vou trazer umas questões que tem aluno que vai trocar ideia. E eu vou mostrar o que é que o aluno pensa na hora. Olha só, trazendo agora FGV. Prefeito municipal determinou que circulasse pela cidade carro de som adesivado com seu nome. Pronto. Galera, eu gosto muito quando o aluno chega no nível que quando ele vê isso aqui, ele já sabe qual é a pergunta. Galera, eu juro a vocês, isso é possível chegar.
Esse nível é possível chegar. Porque eu sou bem sincero. Eu fazendo um concurso, quando eu visse essa palavra aqui como prefeito, pegou o carro de som e jogou seu nome, eu já digo, opa, já vai envolver a impessoalidade. Pronto. Eu já vou direto na alternativa. Pronto. Já respondi, a questão já é para outra. Entendeu, pessoal? Tem questão que dá para o cara fazer isso. Mas vamos continuar? Carros adesivados com seu nome, sua foto, símbolo usado na sua última campanha eleitoral, informando a população que ele tinha acabado de construir e inaugurar mais 5 postos de saúde, razão pela qual ele seria o melhor político da região. Recentemente, eu não vou falar o nome, porque senão o YouTube, se caso eu conseguir subir para o YouTube derruba o meu vídeo, aí eu não posso falar o nome. Tem um prefeito daqui de Maceió que ele está fazendo exatamente, praticamente fazendo isso. Maceió não, desculpa, de Alagoas, que está praticamente fazendo isso. Quando eu vi, eu digo, que pode, é. Mas, enfim, eu acredito que você já deve ter visto por aí. Olha só, no caso em tela, o prefeito violou direta e frontalmente o princípio expresso na administração pública. Então, foi o quê? Da impessoalidade. Vocês estão vendo que tem questão que não tem muito blá, 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 pessoal. Vai lá direto, ó, acabou. Mas ainda tem aluno que, mesmo sabendo que é essa a ideia, fica aqui, pô, será que não é eficiência? Será que não é economicidade? Fica viajando. Nessa viagem termina errando, certo? Luana, exatamente, é uma questão que não é para zerar. Mas tem aluno que vai olhar aqui e ainda vai ficar bitolado nessa questão. Olha o que eu estou dizendo. Olha aí, questão número 8, vamos lá. No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir. A administração pública tem o dever, olha aqui, ó, palavra-chave, anular os atos ilegais. Parei. Vírgula. Cheguei na vírgula, eu paro. Galera, eu preciso fazer alguma interpretação aqui? Cara, de jeito nenhum. Eu não troco ideia. Eu só vou aqui ver que anular, casou com ilegais, casou, acabou, pessoal. Não tem para que viajar mais, não. Acabou. Não havendo exceção, aí agora sim, ó, até aqui tá tudo ok. Só que ela falou assim, ó, palavras negativas, fica atento. Não havendo exceção por respeito ao princípio da finalidade. Veja, o que você vai precisar agora pensar é essa segunda parte da questão. Você vai parar e vai pensar assim, espera aí, a administração pública, ela pode anular todos os atos ilegais? Não, pessoal, não. Ela não pode anular todos os atos ilegais. Porque tem atos que, mesmo sendo ilegais, primeiro, podem ser convalidados ou também pode haver a questão do princípio da segurança jurídica. Como assim, professor? Não estou conseguindo visualizar essa situação. Exatamente, a decadência, Kelvin. Olha só, vamos imaginar que você é um técnico judiciário, um técnico do INSS. Cheguei lá, apresentei toda a minha documentaçãozinha, toda certinha, toda linda e maravilhosa. Você calculou minha aposentadoria, colocou minha aposentadoria para 10 mil. Beleza. Passei ali 10 anos recebendo 10 mil. 10 anos depois, o INSS mandou uma cartinha para mim dizendo que o cálculo foi feito errado. Há 10 anos atrás. Foi ilegal? Foi. Foi ilegal. Mas o INSS vai poder caçar minha aposentadoria? Não. Não pode. Não pode, porque decaiu o direito do INSS, que é de 5 anos. E isso é garantido pelo princípio da segurança jurídica. Beleza, galera? Então, tome cuidado com isso. Há exceções. Professor, na prova eu preciso saber quais são as exceções? Não. Só fiquem na consciência que existem exceções. Pronto. É isso que o aluno precisa saber. Não precisa saber quais. Eu trago o exemplo para facilitar na memorização. Perfeito? Vamos embora. Valeu, Kelvin. Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Questão número 9.
Acerca de atos administrativos, de agentes públicos, de poderes da administração pública e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. Aqui é o comando da questão. Vamos aqui. Olha aí, ó. A prescrição, a decadência administrativas conferem destaques ao princípio constitucional. Eu respondi, não foi isso? Terminei com a questão anterior, explicando a questão anterior, terminei respondendo essa daqui. Certo? Aí. O princípio constitucional da segurança jurídica. Só que tem um detalhe, galera. Até aqui, estava linda e maravilhosa a questão. Tudo legal. A bronca foi depois. A banca chegou e disse assim, ó, esse princípio ele é expresso com relação à administração pública. Questão errada. Porque esse princípio, galera, da segurança jurídica, ele não é expresso na nossa Constituição. Beleza? Perceba que, às vezes, a banca faz essa maldadezinha aí, mas o aluno precisa estar ligado nisso. Tranquilo? Mas se ligaram aí na questão, né? Vamos lá. Eu gosto muito das questões da FCC também. A FCC, que o pessoal chamava antigamente de copia e cola, porque a FCC ela tinha uma característica. Ela pegava o artigo da lei e colava na prova. Era assim, a prova dela era essa. Por isso que era fundação, copia e cola. Mas não, hoje ela já mudou a forma de cobrar, ela já está trazendo já uma historinha para que a gente possa praticar. Olha aí. Gerson, governador de determinado estado, fez constar na publicidade de determinada obra pública realizada durante seu governo seu nome, sua fotografia, a fim de caracterizar sua promoção pessoal. Gerson, pronto. Professor, de novo, galera, é o que eu digo a vocês. Eu comecei a falar isso. Se você conhecer o assunto, independente da banca, você acerta a questão. Porque vocês têm que entender, galera, que tem determinados assuntos que não tem o que se perguntar mais. Não tem o que perguntar. Então, quando for na próxima semana, eu vou ver qual dia que vai ser nosso próximo encontro. Eu vou trazer outra disciplina, outro assunto e vou mostrar para vocês que as bancas, elas sempre ficam dentro do mesmo parâmetro de cobrança de questionamento, das questões. Vocês vão ver, eu quero comprovar isso junto com vocês. Beleza? Acho que daqui para domingo eu faço meu cronograma da semana, aí eu vou ver qual vai ser a noite que eu vou ter livre e vou mandar lá no Instagram qual vai ser o dia. Olha só. Aqui, o que foi que aconteceu? Ele feriu o quê? Feriu o princípio da impessoalidade, sendo permitida pela Constituição Federal a promoção pessoal. Olha a maldade da banca, viram aí? Ela disse, feriu o princípio da impessoalidade. Para pegar aquele aluno desatento. Porque o aluno viu, é pessoalidade, aí viu só isso aqui, ó. Aí tome na letra A. Entenderam aí a maldade da banca? Já colocou logo na letra A para ver se pegava o desatento. Vamos lá. Letra B. Feriu o princípio da publicidade. Pois, de acordo com esse princípio, a divulgação das obras públicas deve ter apenas caráter informativo ou de orientação social. Olha outra maldade da FCC. O princípio da publicidade diz exatamente isso. O princípio da publicidade... Se eu pegasse, olha só, se eu pegasse sem contar a historinha, sem ver a historinha, riscasse essa palavra aqui, ó, feriu, e lesse essa assertiva aqui, eu podia dizer que ela estava certa. Pegaram essa visão? Olha aí a maldade da banca. Ela trouxe o conceito de publicidade. Vocês têm que entender que eu tenho a publicidade e a impessoalidade. Os dois princípios estão no parágrafo 1º do artigo 37, lá da Constituição. A primeira parte trata do princípio da publicidade. A segunda parte trata do princípio da impessoalidade. Toda vez que o administrador público se utiliza da publicidade jogando o seu nome, ele fere a impessoalidade e não a publicidade. Professor, e quando é que o administrador público ele fere a publicidade? Quando ele deixa de publicar algo que era para ser publicado. Quando ele deixa de publicar algo, aí sim,
ele fere a publicidade. Esse foi um questionamento que muita gente quis que eu fizesse um recurso no concurso da PM daqui de Alagoas de 2018, que tinha uma questão exatamente nesse sentido. Beleza, galera? Vamos embora? Vamos continuar. Olha só. Aí, na letra C, ele falou que agiu corretamente. De forma alguma, né? Ele agiu de jeito nenhum. E a letra D, vamos lá. Feriu o princípio da impessoalidade, ok. Não sendo permitida na publicidade de obras públicas pela Constituição Federal a promoção pessoal da autoridade ou dos servidores públicos, letra D, de dado. Pronto. Bem tranquilo, bem de boa aqui. Vamos lá, vamos continuar. Pronto, aí eu trouxe aqui outras bancas, umas bancas menos conhecidas, mas fazem concursos, né? Fazem concursos, então vamos trabalhar aqui para mostrar para vocês que você conhecendo o assunto, você responde questão das bancas. O princípio da administração pública, o qual prevê que as entidades administrativas da administração indireta não podem desvincular-se dos fins previstos em sua lei instituidora. É denominado, olha aí, já foi uma questão que se o aluno não entende aquela parte lá da criação da administração indireta, ele já não sabia. Veja, vocês já perceberam que, inclusive, quem já teve aula comigo de direito administrativo, eu sempre falo isso. Eu digo assim, olha, a autarquia, ela é criada diretamente por lei. Não é isso? Eu sempre deixo bem claro. Já as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas, elas são autorizadas por lei. Só que essa lei, nas duas situações, essa lei vai dizer, olha, minha filha, eu estou criando você, mas você só pode fazer isso. É só isso que você vai fazer. Eu vou criar você, mas você só pode fazer isso. Por exemplo, o INSS, uma autarquia, foi criada por lei. O que é que o INSS faz? Trata de previdência social. Você já viu o INSS emprestando dinheiro a juro? Você já viu o INSS vendendo combustível? Já viu o INSS prestando serviço? Não. Você só vê ele trabalhando com o quê? Com previdência social. Por quê? Porque quando eu crio uma pessoa jurídica da administração direta, eu quero que ela seja o quê? Especialista naquilo. Então, qual é o nome do princípio? Especialidade. Perfeito, Demetrios. Perfeito. Sacaram aí a lógica? Pronto. Isso aqui é um tipo de questão que o aluno não se ligasse nesse princípio, ele não acertaria essa questão. Vamos lá. Quadrix, né? A Quadrix é a filha da banca CESP, né? O pessoal fala que a Quadrix é a que, quando a CESP quer concorrer para outro concurso, ela bota a Quadrix. Ela tá... Tem questões da Quadrix que eu acho mais difícil que a da banca CESP. Vamos lá. No que concerne à administração pública, julgue o item. O princípio da motivação preconiza que os atos da administração pública prescindem. Olha só, prescindem significa dizer que não precisa. Essa palavrinha aqui muita gente erra, né? Que não precisa. Certo? De ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando negarem, limitarem e afetarem direitos ou interesses. Veja, essa questão aqui está errada. Eu agora vou explicar para vocês. Teve agora o concurso da Brigada Militar. É do Paraná ou do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Né? Gramado é o quê? Rio Grande do Sul, não é isso? É. Gramado é Rio Grande do Sul. Teve agora o concurso da Brigada Militar. A banca cobrou o princípio da motivação. Tomem cuidado, pessoal. Eu tenho motivo é diferente de motivação. Motivo é diferente de motivação. Motivo, galera, ele é um elemento do ato administrativo, onde o administrador público, ele traz as razões de fato e as razões de direito.
As razões de fato e as razões de direito. Professor, me explica o que seria essas razões de fato e essas razões de direito. Lembra da ponte que o prefeito quer construir? Pronto. Ele precisa dizer o porquê que vai construir aquela ponte. Então, ele vai lá e vai dizer, a ponte será construída por conta das chuvas que levou. Pronto, tá, isso aí tem um fato. Foi o fato. Por conta das chuvas, a ponte foi levada, eu vou precisar construir outra. Tranquilo? Professor, e quais são as razões de direito? É as razões jurídicas. Porque entenda que todo administrador público ele só pode fazer o que a lei determina. Então, se ele só pode fazer o que a lei determina, aí eu tenho as razões jurídicas. Por exemplo, quando ele colocar lá, considerando as fortes chuvas, normalmente ele faz com forma de considerando, viu, pessoal? Considerando as fortes chuvas que ocorreram no período tal, tal e tal, considerando que a ponte era muito antiga, considerando que com a queda da ponte ficou inviável a locomoção das pessoas, eu, prefeito fulano de tal, de acordo com a lei número tal, veja, quando ele fala de acordo com a lei número tal, ele está apresentando as razões de direito. Só que tem um detalhe, galera. Quando ele pega as razões de fato e as razões de direito e coloca isso por escrito, aí surge a motivação. Professor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que a motivação... Eu vou botar no singular, viu? Deixa eu botar aqui no singular. Motivação é o motivo por escrito. Então, toda vez que o administrador público pega um motivo e escreve ele torna a motivação. Quando a gente fala em motivação, meus alunos, eu tenho que imaginar que tem atos de impossível motivação. Quando a banca falar atos de impossível motivação, significa que são atos que não podem ser o quê? Escritos. Esse é o raciocínio. Pense comigo. O semáforo de trânsito, ele é um ato administrativo. Por quê? Porque você entende quando ele está verde, quando ele está amarelo e quando ele está vermelho. Mas vejam só, quando ele fica verde e desce uma telazinha escrevendo o que é para você fazer? Claro que não. Então, é um ato que a gente chama de impossível motivação. Só que eu tenho atos que eu não preciso motivar. Por exemplo, as nomeações de cargos comissionados. Eu não preciso motivar. Eu nomeio a hora que eu quiser, eu exonero a hora que eu quiser, eu não preciso dizer o porquê que eu estou exonerando, não preciso dizer o porquê que eu estou nomeando. Pronto, acabou. Acabou. Ok? Então, eu tenho uns atos de impossível motivação, tenho os atos que eu não posso motivar, eu não preciso motivar, só que eu tenho atos, galera, que eu sou obrigado a motivar. Independente, eu tenho que dizer o porquê e por escrito. E é exatamente a questão. A questão, ela disse que os atos que negam, limitam e afetam direitos não precisam motivar. Esse é o erro da questão. Está dizendo que os atos que negam, limitem e afetem direitos não precisam motivar. É o contrário. Precisa motivar. Porque imagina, pessoal, se você chega numa prefeitura, pede uma autorização para construir e a prefeitura nega, você precisa saber o porquê que ela está negando. Professor, por favor, prefeitura, me diga aí, me dê por escrito o porquê que vocês estão negando. Beleza? Exatamente, Fabiane. Veja só, se eu chegar, exonerar você de um cargo público, de um cargo comissionado, alegando que eu estou exonerando você para enxugar a máquina administrativa, para economizar, eu fico atrelado a isso. Isso vem a ver, é o que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Perfeito, Demetrios. Teoria dos motivos determinantes. Eu fico atrelado àquilo. Beleza? Que é aquela ideia. Lembra que eu falei que se o ato foi inexistente, aí o Poder Judiciário ele pode adentrar no mérito. Beleza? Quando a gente fala em mérito, você tem que lembrar de motivo, tem que lembrar de motivação. Perfeito? Tranquilo, galera? Vamos seguir. Questão número 13. O regime jurídico administrativo compreende prerrogativas. Professor, o que são prerrogativas? São direitos. São direitos.
só que são chamados de direitos especiais. Por exemplo, nós militares, nós temos prerrogativas. Por quê, professor? Porque nós temos direitos exclusivos dos militares. Por exemplo, reforma e reserva só são para militares. Só quem pode ser reformado ou ir para a reserva remunerada são militares. Servidores públicos civis nem são reformados e nem vão para a reserva remunerada. Servidores civis são aposentados. Entenderam, galera? Então são direitos especiais. Professor, e o que são restrições? Restrições é o contrário. Restrições são obrigações. Aí, veja, o regime jurídico administrativo compreende prerrogativas e restrições, às quais está sujeita a administração. Concurso da PEMAL. O aluno que errou essa questão, meu filho, não tinha para onde correr. Questão corretíssima. Beleza? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Alguma pergunta, Márcio? Tá tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Questão 14. Em caso de ofensa ao princípio da moralidade, olha só, administrativa, são cabíveis medidas judiciais, como ação popular e ação civil pública. Essa daqui foi outra questão da PEMAL. Veja, o aluno que estudou, aqui a questão foi de direito administrativo, mas perceba que o aluno precisava entender direito constitucional, que é aquele que fala sobre ação popular. Veja, a ação popular é aquela ação, que é aquele remédio constitucional que qualquer cidadão pode entrar, pode impetrar. A ação popular, pessoal, ela serve para PM ao quadrado. Toda vez que ferir PM ao quadrado, eu vou entrar com ação popular. Primeiro P, patrimônio histórico. Certo? Patrimônio histórico e cultural. Certo? E aqui, e o segundo P, né? O segundo P seria a... Agora fugiu aqui da memória. O segundo P seria o... Peraí, publicidade não, agora fugiu aqui. Mas vamos lá. M seria o quê? O primeiro M, meio ambiente. E o outro seria a moralidade. Agora fugiu o outro P. Esses mnemônicos, de vez em quando, dá uma zerada aqui. Patrimônio histórico cultural. Daqui a pouco eu lembro. Mas vamos lá, tem o outro P. Beleza. Pessoal, veja, cuidado aqui. Então, olha só. Se ferir a moralidade, eu posso adentrar com ação popular. Então, já sei que a ação popular aqui está como correta. O aluno que estudou direito constitucional acertava essa questão, certo? Aqui até aqui. A dúvida de muito aluno poderia ficar aqui. Ação civil pública. Patrimônio público. Obrigado, João Vitor. Obrigado. É isso mesmo. Patrimônio público. Era outro patrimônio. É patrimônio histórico, cultural e patrimônio público. Obrigado. Beleza? Olha, essa aí é por isso que é os auxiliares aí. A ação civil pública, pessoal, não é o cidadão. A ação civil pública, quem impetra é o MP. É o Ministério Público. Quem impetra a ação civil pública é o Ministério Público. Toda vez que há o quê? Fere a moralidade administrativa. Perfeito? Então, essa questão, certíssima. Bem, questão de número 15. Essa banca vai dar muito trabalho no futuro, viu, pessoal? Se preparem. Olha lá. O regime jurídico administrativo é formado pela bipolaridade. O cara vai dizer, então, eu também sou bipolar. Aí, bipolaridade, prerrogativas, que a gente já sabe o que é, e sujeições, que a gente já viu numa questão anterior. Aí agora, essa banca, ela definiu o que seria a prerrogativa. Como prerrogativa, existe o princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Parei. Todo mundo sabe que princípio é esse, né? É aquele princípio onde a administração pública fica em pé de superioridade com o particular. Ele é superior ao particular. E também eu tenho a sujeição, que é uma obrigação, que é o quê? Como obrigação, a administração pública, ela não pode abrir mão do interesse público. Então, por isso que essa questão, ela está certíssima. Veja que, nesse caso, a banca pegou e deu o exemplo. O que é muito comum as bancas fazerem quando jogam o exemplo, trocar os exemplos.
A banca poderia dizer que como prerrogativa, eu tenho o princípio da indisponibilidade. E como sujeição, eu tenho o princípio da supremacia do poder público contra o particular. Beleza? Então, a banca ela poderia ter feito essa troca. Pessoal, questão fácil, muito fácil, sim, sim, pessoal. Vamos ver essa 16 agora? Olha aí. O princípio da intranscendência subjetiva, eu quero que alguém digita aí se já ouviu falar desse princípio. Sim ou não? Já ouviram falar nesse princípio? Cuidado que não é o princípio da intranscendência da pena, viu? Que existe o princípio da intranscendência da pena, lá de direito penal. Pois é, galera. Por isso que eu digo, se a banca quiser que você não acerte nenhuma questão, essa daí é do direito penal, Joalisson. Do direito penal, sim. É da intranscendência da pena. O nome desse princípio é da intranscendência subjetiva. Só que tem um detalhe. O aluno ligado, ele ia se ligar nesse princípio da intranscendência das penas. Porque traz a mesma ideia. Deixa eu contar primeiro a história e depois a gente responde a questão. Esse princípio, galera, foi de uma decisão judicial. Esse princípio, ele nasceu de uma súmula do STF, número 644, que diz o seguinte: normalmente o que acontecia, hoje em dia não, é engraçado demais isso. No passado, o pessoal aí mais velho, um pouquinho, né? O pessoal, exatamente, Luana, essa foi a ideia. Vai pensar no seguinte: no passado, quando um prefeito de uma cidade terminava o mandato dele e outro prefeito ganhava, esse outro prefeito tinha uma dificuldade enorme de governar. Por quê? Porque às vezes o prefeito que deixou o cargo deixou contas a pagar, deixou dívida, deixou processos, deixou a prefeitura um caos. Então, a governabilidade do outro dirigente ficaria atrapalhada. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que eu estou devendo a um determinado banco. Vou dar um exemplo. E o banco não libera minha dívida por conta da dívida contraída pelo outro prefeito. O que foi que o STF decidiu? O STF disse assim: não, de jeito nenhum. Quem contraiu a dívida foi a gestão anterior. Então, banco, cobre da gestão anterior e não da gestão atual. Porque a gestão atual não tem nada a ver com a gestão anterior. E isso se criou uma súmula, pessoal, para abordar isso. E eu aqui, na hora que eu estava preparando aqui essa questão, eu lembrei, sabe de quê? De um caso que, na época, quando eu me mudei aqui para Maceió, a Eletrobras não queria ligar minha energia porque o antigo morador estava com dívida. Perceberam? Então, ela quis alegar o seguinte, disse, não, já que o antigo morador estava com dívida, eu não posso ligar porque primeiro você vai ter que pagar a dívida do... Peraí, calma. A dívida não pode o quê? Transcender subjetivamente a pessoa que estava devendo a vocês. Pegaram aí a visão? Então, esse princípio trata disso. Que a dívida de outra pessoa não pode passar para as demais. Então, olha só que é a questão aí. Ó. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções significa que não poderão ser impostas sanções e restrições que superem a dimensão pessoal de quem cometeu o delito. E que atinjam, olha aqui o finalzinho, ó, e que atinjam pessoas que não tenham sido causadoras do ato ilícito. Por isso que a questão ela está certíssima. Quando eu vi esse princípio, eu digo, já vou fazer uma questãozinha aqui para deixar amarrado. Beleza? Valeu, tranquilidade. Quem sabe? Eu até hoje nunca vi banca nenhuma cobrando isso, mas quem sabe, de repente uma banca agora vai me copiar, né? Quem sabe? Como sempre, como sempre. Vamos lá. Questão da VUNESP. Vamos lá, questão VUNESP. Os princípios administrativos... VUNESP, pessoal, cuidado, viu? Quem for fazer PC da Bahia, a chance de que seja a VUNESP é muito grande, viu? Porque o último foi ela.
Normalmente, os governadores terminam criando uma certa empatia com as bancas anteriores, beleza? Foi o que aconteceu com a banca CESP aqui no governo do Renan. Olha lá. Os princípios administrativos podem ser utilizados para fins de controle de constitucionalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Ok. Sendo que se observa na alternativa a seguir. Veja, aqui você vai ter que analisar cada alternativa e ver o que ela está certo ou o que ela está errado. Então, nessa situação, pode falar, Márcio. Levantou a mão aí o Márcio. Apertou sem querer, né? Beleza, então vamos lá, vou continuar. A nomeação de cônjuge da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração pública do Estado viola a Constituição Federal. Sim, Márcia, é só associar. É a mesma ideia da associação com a intranscendência. Olha só, essa questão aqui, esse item, é o correto. Lembra que eu falei para vocês que tinha aluno que ia começar a trocar ideia? O aluno trocaria ideia nessa alternativa aqui. Porque vocês sabem que essa vedação de nomear parentes, é uma súmula vinculante, número 13, como eu mostrei para vocês. Só que tem um detalhe. A questão falou que fere súmula? Não. A questão falou que fere quem? A Constituição Federal. O aluno ia parar e ia dizer, não fere a Constituição, fere uma súmula vinculante. Galera, entenda. Toda vez que eu nomeio parente para cargo comissionado, uma função qualquer, eu estou ferindo o princípio da moralidade administrativa. E o princípio da moralidade administrativa, ele é expresso na Constituição. Ou seja, de tabela, eu firo a Constituição Federal. Então, muito cuidado com isso. O nepotismo, ele fere o princípio da moralidade, primeiramente, fere depois o princípio da impessoalidade. Ele fere primeiro, a doutrina é unânime, fere a moralidade. Porque pensa comigo, você está contratando o parente, e detalhe, ainda tem doutrina, viu, Joalisson, que diz que contratar parente fere inclusive a eficiência. Fere também a eficiência. Por quê, professor? Cara, pensa comigo. Eu colocando minha filha para trabalhar na prefeitura, tu acha que minha filha vai cumprir expediente certinho? Claro que não vai. Tu acha que ela vai trabalhar? Claro, a maioria que não vai, galera. A maioria não vai. Entendeu? Aí por isso tem doutrina que diz que também fere a eficiência. Mas primeiro fere a moralidade, depois fere a impessoalidade, depois fere a eficiência. Seria uma sequência. Eu já vi banca de concurso dizendo que na mesma questão colocou letra A e letra B, por exemplo. Letra A fere a moralidade, letra B fere a impessoalidade. Essa questão foi anulada. Foi anulada, porque tem essa divergência. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que está de errado nas outras. O ato administrativo eivado de ilegalidade. Galera, pensa comigo. Falou ilegalidade, eu tenho que procurar a palavra o quê? Anulado. Aí ele falou, ó, deverá ser revogado. Casou? Não casou, galera. Não casou. Então, já vou embora. Ao titular do cargo de procurador de autarquia, exige-se a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. Pronto. Esse item aqui já seria um pouco mais difícil, que o pessoal entende, é um concurso para delegado. É bastante concorrido, Polícia Civil de São Paulo. Mas você tem que entender o sim, qual o raciocínio que você vai fazer isso? Primeiro, o que é um procurador? Um procurador, ele é um advogado, certo? Ele é um advogado. Então, a questão está dizendo assim, o advogado de uma autarquia precisa de autorização da autarquia para representá-la? Cara, pensa comigo, o cara passou no concurso para ser advogado daquela autarquia. Ele vai precisar de autorização de novo da autarquia? Claro que não, pessoal. O aluno que fizesse esse raciocínio na hora, ele ia dizer, não, beleza, não precisa. Porque pensa comigo, se eu passei no concurso para ser procurador do município de Maceió,
Eu vou precisar, toda vez que for demandar em juízo, eu vou ter que chegar e pedir uma autorização? Claro que não, porque eu já sou o procurador do município. Fez sentido para vocês? Então, por isso que eu não preciso de mandato, não preciso de autorização. Esse mandato é um documento. O advogado que demanda judicialmente sem esse mandato, todos os atos que ele praticar serão considerados inexistentes. Inexistentes. Nem ilegais são inexistentes. Letra D. Não é possível a autotutela sobre os atos administrativos após sua impugnação pelo Poder Judiciário. Claro que é possível. Vamos imaginar que o Poder Judiciário impugnou um ato administrativo. Eu posso olhar e dizer assim, realmente, eu errei. Então, peraí, eu vou corrigir esse erro. Tranquilo. É exatamente o que acontece quando o Judiciário diz que a administração pública está errada e a administração pública vai lá e já corrige. Já corrige. Fechou? E letra E, o princípio da pessoalidade. Já tornou a questão errada porque não é pessoalidade, é impessoalidade. Beleza? Questão 18, VUNESP. Eu adorei essa questão, viu? Essa aqui é um tipo de questão que o aluno ele ia dar, mas a questão tem uma palavra que mata a resposta certa. A razoável duração do processo e o emprego de meios que assegurem a celeridade, olha só, celeridade, palavra-chave, tornar o processo rápido, na sua tramitação, são assegurados a todos. Olha aí, palavra-chave também. No âmbito administrativo e revelam um direito fundamental que tem por conteúdo o princípio da. Cara, pensa comigo. Primeiro ele falou celeridade. Então, eu já sei que falou coisa rápida, eu já tenho que pensar em quê? Em eficiência. Então, já mata aqui, ó. Eficiência. Eu olho nas outras alternativas, não tem eficiência. Então, pensa comigo. Olha a outra palavra aqui, ó. A todos. Quando eu digo que todos têm esse direito, eu estou tratando do princípio. Qual o princípio? Isonomia. Bem legal. Achei, quando eu vi essa questão, questão massa, bem trabalhada. Eu gosto das questões da VUNESP. Antigamente eu não gostava, não vou mentir, não. Pessoal, lembra que eu disse a vocês no começo que se a banca quiser fazer uma questão que ninguém acerte, ela faz. Vou deixar vocês lerem essa questão aí. E aí, tem condições isso? Tem condições não, pessoal. Por isso que eu digo, se a banca quiser fazer uma questão para ninguém acertar, ela faz tranquilamente. Concurso para procurador, né? Procurador dessa DAI. Dessa DAI deve ser a empresa de água. Sem sombra de dúvida, o cara não marca uma questão dessa. Não tem. Só que agora vamos aqui analisar. Eu não quero que vocês encontrem. Vamos treinar o seguinte. Eu não quero que vocês encontrem a resposta. Eu quero que vocês digam qual é o princípio que está aqui, ó, entre essas aspas. Que princípio é que ele está falando aqui entre essas aspas? Que princípio ele está falando aí? Alguém pode dizer que princípio é esse? Pronto, vamos treinar isso primeiro. Não, Luana. Ninguém? Vai ganhar um ponto na prova, quem disser. Não. João, não. Mais alguém? Não, Josi. Não, José. Dou-lhe uma. Mais alguém? Não? Eficiência, não. Isso mesmo, João Vitor. João Vitor acertou. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Professor, de onde é que ele tirou isso? Vamos ler aqui, ó. É entendido como exigência de uma atuação leal. Pessoal, atuação leal traz a ideia de segurança. Vamos lá, se você é leal comigo, você não me transfere segurança? Então, leal e coerente do Estado. Olha só, proibindo comportamentos administrativos
contraditórios. Pensa comigo. Quando a administração pública ela faz comportamentos contraditórios, ela está ferindo quem? A minha confiança. Pessoal, entenda que o princípio da segurança jurídica ele tem um subprincípio chamado de confiança legítima. Confiança legítima. Foi exatamente. Eu achei, quando eu vi essa questão, eu disse, puta que pariu. Aí agora vamos ver o que a banca fez. Aí agora foi a cagada da banca, né? No âmbito do direito administrativo, esse princípio ganhou notoriedade. Olha, notoriedade. Pessoal, é brincadeira a banca dizer isso, que eu nunca tinha ouvido falar até ver essa questão. Nunca tinha ouvido falar desse caso. No caso conhecido como letra B, viúva de Berlim. Eu fui pesquisar esse caso. Foi o seguinte, foi na época da construção do Muro de Berlim. Aí tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Uma viúva, ela era de um dos lados. E disseram o seguinte para ela, disse, não, se a senhora quiser ir para o outro lado, pode ir de boa, que você garante a sua pensão alimentar, a sua pensão que o marido tinha deixado. Olha só a bagaceira, olha só. Disseram para ela que se ela saísse, só supla, né? Se ela saísse de um dos lados e fosse para o outro, ela tinha garantido a pensão que o morto deixou. Só quando ela chegou do outro lado, ela ficou de jeito nenhum. Aí ela entrou na justiça e a justiça concedeu a ela. Aí por isso que esse caso ficou conhecido como viúva de Berlim. Olha só. Por quê? Porque trouxe a ideia da confiança, porque ela disse o quê? A administração disse o quê para ela? Que se ela fosse para outro lado, ela garantiu o quê? A sua pensão. Só quando ela chegou do outro lado, ela perdeu a pensão. Ou seja, houve uma quebra da confiança. Beleza, galera? Tranquilo? Isso é por isso que eu digo, tem examinador que não transa não, viu, pessoal? Não transa de jeito nenhum. Esse aqui tá foda, né? Realmente, porque o cara, para fuçar uma questão dessa... E, por último, tá aqui. Também uma questão maldosa, viu, pessoal? Uma questão muito maldosa. Não é maldosa. Ela é uma questão que faz com que o aluno precise... Cara, de um feeling, velho. É foda. Eu não tenho nem o que dizer. Vamos lá, vamos aqui. Assinala a opção que indica o princípio da licitação. Veja, a banca está pedindo o princípio da licitação e não o princípio da administração como um todo. Beleza? Veja que essa questão é de 2021. Então, você já vai ter que... A banca já trouxe um princípio que é na Lei 14.133. Olha só que ela não disse isso. Ela não disse. Vamos lá, que está lá no artigo 5º. Os princípios estão lá no artigo 5º da Lei 14.133. Olha só, assinala a opção que indica um princípio da licitação que visa assegurar a qualquer interessado participar, fiscalizar um processo licitatório. E aí, vocês, qual era que vocês marcavam? Qual o princípio? Exatamente. Publicidade. Exatamente. Publicidade. Porque você pode pensar assim, seria o da impessoalidade. Quando ele fala qualquer interessado, você podia pensar na impessoalidade. Mas de jeito nenhum. Foi o que o Demetrios falou aí. Só participa e fiscaliza quem sabe da existência do que está acontecendo. Então, publicidade. Perfeito, Demetrios. Perfeito mesmo. Foi essa a ideia. A banca ela fez essa sacada. Muita gente podia olhar qualquer interessado e jogar lá princípio da igualdade, jogar em pessoalidade. Tranquilo, galera? 20 questõezinhas só para a gente praticar, só para a gente conversar. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa sacada. Foi uma maneira que eu encontrei da gente também continuar a motivação. Eu percebi que muita gente, depois do que aconteceu nos concursos daqui de Alagoas, deu uma parada de estudar. Galera, eu evito muito falar nas minhas redes sociais dessa questão, porque, pessoal, eu não sou parte interessada. Então, assim, eu vejo alguns professores tomando partido
E eu faço, pô, o cara nem concurso fez. Cara, não tem lógica eu que não sou parte interessada em falar alguma coisa. E outra coisa, a minha opinião em merda é a mesma coisa. Porra, não posso falar merda, velho, senão o YouTube coisa. Caralho. Eita, tô indo pra falar caralho. Porra, aí fudeu. Pronto, não pode falar porra. Caralho, fudeu tudo agora. Então, olha só. Então, o foda é isso. Minha opinião não vai mudar nada, né? Galera, se você parar para pensar, se você parar para pensar, já não vou subir mais, porque ele não vai subir, não. Quando ele encontrar essas palavras, ele já anula tudo. Olha só, quando você parar para pensar, praticamente nada na nossa vida a gente tem um controle. Praticamente nada. A gente é tão insignificante nesse universo que a gente não tem controle de praticamente nada. A gente só tem controle de uma só coisa, das nossas ações. É a única coisa que a gente tem controle, são de nossas ações. Só. Então, cabe, como o Joel está falando, cabe a gente continuar a estudar, cabe a gente parar. Agora, eu sou bem sincero, eu sou daquela ideia. Eu prefiro me arrepender lá no futuro de ter me esforçado, de ter estudado e não ter passado e ter minha consciência tranquila que eu dei o meu melhor lá no futuro, do que não ter estudado quando era tempo e depois me arrepender. Pessoal, vocês acham que eu recebo o quanto de mensagem que eu recebo de pessoas já numa idade mais ou menos próxima à minha, que diz assim, pô, a pessoa devia ter começado a estudar há mais tempo, devia ter começado a estudar há mais tempo. Quase todo dia eu recebo mensagem nesse sentido, pessoal. Quase todo dia. E eu digo a vocês uma coisa, sempre há tempo de começar a estudar, mas quase é muito difícil, galera. É muito difícil. Você, depois que está com idade um pouco mais avançada, começar a estudar, começar do zero, é difícil. É possível? É, mas é difícil. O gasto de energia termina sendo muito maior. Então, galera, se você está no ritmo, está estudando, continue. Galera, entenda, você não precisa ficar estudando 200 horas por dia, não, galera. Não precisa estar estudando 200 horas por dia, não. Mantenha ali, ó, 1 hora, 1 hora e meia. Responde 10 questões por dia. Mantenha o cérebro funcionando. De repente, ó, surge um concurso aqui próximo, surge guarda municipal, viaja aqui para Pernambuco, vai ter concurso lá, Paraíba. Cara, continua, meu irmão. Continua. Eu tenho o maior prazer de dizer que eu vim para Alagoas com nem o dinheiro da passagem até hoje eu devo ao meu irmão. E foi ele que me deu o dinheiro da passagem para vir aqui para Maceió. Até hoje eu estou devendo a ele. Eu terminei não pagando, né? Mas tudo bem. Foi ele que me deu o dinheiro da passagem, cara. Vim com a mão na frente e a outra atrás. Se disser assim, pessoal, você fazia tudo de novo, eu fazia tudo de novo. Porque eu sei que vale a pena. Agora, parar não é opção, não. Desistir não é opção. Continua. Devagarzinho ali, ó. De repente surge um concurso, o cara faz, tá ali no ritmo, o cara faz. E eu vi muita gente chegando e falando assim: ah, o concurso foi anulado. Ah, então é mais uma chance para quem não passou. Galera, eu sou bem sério para vocês. Quem não estudou da maneira correta na primeira prova, não estuda na segunda, não. Isso é fato. Isso é fato. Eu estava vendo pessoas que não passaram na primeira prova, estava suspensa o concurso, ou seja, tinha a chance de ter uma nova prova, e eu vi muita gente que parou de estudar. E aí? Vamos ver agora o outro lado? Pessoas que foram aprovadas na primeira prova, teve gente que parou de estudar também. Mas também teve gente que continuou estudando. Mas eu percebi que tinha mais gente que parou de estudar. Principalmente agora, porque pegou final de ano. Você já parou para pensar? Já pararam para pensar se você tivesse continuado desde o dia da anulação? Pessoal, essa conversa toda já vai para o quinto mês já. Quinto mês.
Você já parou para imaginar se você tivesse continuado estudando durante 5 meses, você já tinha batido o edital 2 vezes, mais ou menos. Então, galera, fica a cargo de vocês. Se preocupe com o que está no seu controle. Não adianta você ficar esperando, vai anular, não vai anular, vai anular, não vai anular. Não se preocupe com isso não, cara. Se você se preocupar com isso, você para. Porque isso não está no seu controle. Você tem que entender isso. E isso não está no seu controle. Se vai ter nova prova, se não vai ter outra prova, não está no seu controle. O seu controle é o quê? Estudar, independente do que vai acontecer. Estude para o concurso como se a prova fosse amanhã, independente se tiver prova ou não, independente se ter concurso ou não. É isso que eu aprendi. Então, galera, domingo para segunda, eu digo qual vai ser o nosso próximo encontro para a gente praticar aqui mais outra. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã. Qual o assunto que vocês querem? Vou estar lá nos stories. Aí você colocar a matéria e o assunto. Beleza? Do direito que eu... Pessoal, por favor, não bote nem direito trabalhista, que eu não entendo nada de direito trabalhista. Márcio, eu vou fazer penal militar quando sair PM da Bahia, viu? Porque é muito específico. Porque das PMs daqui do Nordeste que tem penal militar, só Bahia e Ceará. Ceará já teve a prova. A próxima que vai ter é da Bahia. Então, quando tiver mais próximo, ou tiver um edital da Bahia, a gente faz aí uma porrada de questões aí de penal militar, beleza? Então, olha só, eu vou abrir ali uma caixinha e vocês vão colocar a matéria e o assunto. Menos direito trabalhista e direito previdenciário. Pelo amor de Deus, não me bote nessa berlinda, não. São 2 matérias que eu não quero nem conversa. Beleza, galera? Então, boa noite a todos. E, pessoal, entenda, qualquer dúvida pode me procurar. Sempre eu estou à disposição. Beleza? Boa noite a todos. Valeu, pessoal.